O filme da Mulher Maravilha está chegando e, aproveitando essa onda, eu trouxe para vocês as origens da Mulher Maravilha. Isso é legal para vocês poderem conhecer melhor a personagem, saber como é que foi a origem dela desde 1941 até o que é remontado até hoje. A Mulher Maravilha teve a sua primeira aparição na All Star Comics número 8, que era uma revista onde eram publicadas as histórias da Sociedade da Justiça da América. E essa primeira aparição foi numa história extra, no final do volume, em que buscava apresentar a personagem. Então, nessa primeira historinha, você já tem a origem da Mulher Maravilha e a origem das Amazonas. A história começa com o Steve Trevor, né, que é um personagem que já fez par romântico várias vezes e sempre esteve ligado na origem da Mulher Maravilha. Ele é um piloto da aeronáutica dos Estados Unidos e ele cai na Ilha Paraíso. Essa queda do avião termina gerando um rebuliço muito grande na ilha. A Mulher Maravilha nunca tinha visto um homem, é uma sociedade feita só por mulheres, né, as Amazonas. E isso, com esse rebuliço todo, a Hipólita, a rainha, mãe da Mulher Maravilha, da Diana, conta a verdade, enfim, conta a verdade a Diana. Então aí você tem a origem de todas as Amazonas. Ela conta que as Amazonas são um povo guerreiro, feito por mulheres e que residiam na Amazônia. Sim, Amazônia. Relevem, é 1941, era uma época diferente, né? Ligar aí Amazonas a Amazônia, por que não? Elas têm o seu primeiro confronto com Hércules, né? O semideus grego. Elas vencem, Hipólita consegue a vitória, porém Hércules termina trapaceando, elas perdem, são presas e assim escravizadas. Elas buscam por Afrodite, que era a deusa que elas veneravam, e Afrodite concede a redenção para as Amazonas. Elas conseguem assim fugir e ir para a Ilha Paraíso fundar a sua cidade e tal. Depois de contar tudo isso a Diana, Hipólita ela tem uma visão e descobre tudo o que se passou com Steve Trevor, o porquê dele estar ali. Descobre que ele estava em confronto com nazistas que estavam tentando trapacear os americanos e com isso ele terminou caindo lá na Ilha Paraíso. E para lutar contra o mal, contra as forças do mal, nazismo, elas deveriam escolher uma campeã e essa campeã iria levar Steve Trevor de volta ao mundo dos homens e com isso lutar contra o mal, lutar contra a intolerância, os ditadores, essas coisas, contra o nazismo. Não se coloca nazismo corretamente no quadrinho, mas fica bem claro que é contra eles. Diana, ela termina participando escondido do torneio, né, e vence. E se torna a Mulher Maravilha que nós conhecemos. Depois dessa primeira aparição na All Star Comics, ela ainda aparece na Sensational Comics, que depois se torna uma revista meio romântica. E graças a esse sucesso dessas duas histórias, ela termina ganhando uma revista própria. E é no primeiro volume de Mulher Maravilha, em 1942, que você também tem a retomada dessa origem. E tem algumas diferenças dessa história que foi contada no All Star Comics número 8. Pequenas diferenças, a história é basicamente a mesma. A única coisa que a gente pode diferenciar é que eles introduzem uma separação entre deuses que dominam o mundo. Então temos de um lado Afrodite, que as Amazonas veneram, e do outro o deus da guerra, Marte, que na verdade é o nome romano ao deus da guerra. Mas para quem entende de mitologia sabe que Ares e Marte é tudo a mesma coisa. E é nesse primeiro volume também que nós temos pela primeira vez uma história contando o nascimento de Diana. E ela é bem simples. Hipólita ela aprende como modelar o barro e criar figuras humanas, e com isso ela cria uma estatueta de uma criança. E ela gosta tanto daquilo que ela começa, não é a venerar, mais ou menos isso que eu entendi da história, estava em inglês. E vendo isso, Afrodite recebe conceder essa dádiva a Hipólita, dando vida a essa estatueta, né, esse boneco de barro, e assim nasce Diana. No pós-crise da DC, muitos personagens receberam um reboot, receberam uma história de origem nova, né? Então tivemos aí Batman Ano 1 do Frank Miller, tivemos o Superman do John Byrne, e a Mulher Maravilha também precisava de uma história de origem, uma história nova. E é nesse meio que chamam Jorge Pérez para a arte. E nós temos um dos momentos mais brilhantes dos quadrinhos, é um dos momentos altíssimos da DC,
que é a Mulher Maravilha do Jorge Pérez. Nesse volume você já tem uma retomada maior às origens gregas, você já tem aí Ares aparecendo no lugar de Marte. Para poder chegar à origem de Diana, a origem da Mulher Maravilha, temos que falar da origem das Amazonas, como é que chegou a isso tudo. Os deuses, sentindo que estavam perdendo o privilégio perante aos humanos, resolvem se reunir a Zeus e discutir ideias para poder retomar e ter essa crescente dos deuses gregos. De um lado nós temos Ares, que tinha uma ideia de submissão, de criar um grande exército e tornar os humanos submissos a ele, na base do poder, na base da força, do medo. E do outro lado temos o grupo de Ártemis, Atena e Afrodite. Zeus tacou foda-se para os dois e dizem que eles estão falando balela e dizem para eles se virarem. Por debaixo dos panos, Afrodite, Ártemis e Atena, entre outros deuses, resolvem seguir os seus planos e assim criam as Amazonas, que seriam a imagem da virtude, que iam seguir os ensinamentos de Gaia. E algo que é muito interessante nesse ponto é que as Amazonas são espíritos de mulheres que morreram na pré-história de forma violenta para os homens. É de um poder, de uma redenção tão forte, de um empoderamento feminino tão forte. É muito bonito isso, sabe? De mulheres que morreram de forma violenta e que elas ressurgem para se tornar a perfeição, as Amazonas, mulheres guerreiras fortes que vão levar a virtude para os humanos, que vão trazer boas novas, enfim. E aí você já começa a ter várias referências do clássico, da origem clássica das Amazonas, da origem clássica de Diana. As Amazonas terminam se desvirtuando do seu caminho e nesse meio tempo Ares termina se aproveitando e bota umas ideias erradas no ouvido de Héracles para que ele se volte contra as Amazonas e consiga destruir de vez elas. Héracles luta contra as Amazonas, perde, porém ele trapaceia como é no clássico, só que não é Hércules, dessa vez é Héracles. Ele vence as Amazonas graças à trapaça dele, elas são presas, escravizadas e lá na prisão Hipólita tem a visão não de Afrodite, mas sim de Atena, e ela consegue assim ter essa redenção, essa retomada das Amazonas. Elas vencem, elas fogem do cativeiro de Héracles e vão para a Ilha Paraíso. Elas recebem várias bênçãos, podemos dizer assim, dos deuses, dos patronos delas. E elas vão lá fundar Temícera, que é a cidade na Ilha Paraíso das Amazonas. 3.000 anos se passam e Hipólita ela começa a sentir um desconforto. Ela sente uma angústia muito forte e ela procura a sacerdotisa Menálipe para saber o que é que está acontecendo. E é nisso que ela fala toda a história das Amazonas. Ela revela para Hipólita a razão, como elas surgiram, tudo, essa relação que ela tinha com as deusas direitinho e tal, de onde elas vieram, que elas são espíritos que renasceram de mulheres da pré-história, e diz que ao morrer Hipólita ela estava grávida e essa angústia que ela sentia era do espírito daquele bebê que estava dentro dela pedindo para voltar. Hipólita é guiada para poder dar vida a essa criança formando um boneco de barro e assim os deuses liberam essa alma que estava lá pendente, podemos dizer assim, para poder reencarnar, e ela seria uma visão de vida, uma visão de renovação para as Amazonas. Diana cresce, se torna a princesa Diana, e Menálipe tem uma visão que Ares está crescendo com isso, o poder de Ares está cada vez mais forte e que ele pode trazer uma grande destruição para todos. E é daí que vem a ideia, pelos deuses em contato com Menálipe, que era a única que poderia ter contato com eles, de escolher uma campeã amazona, queria guiar no mundo dos homens os ideais das Amazonas, os ideais gregos, lutando assim contra Ares. Diana é proibida de participar, igualzinho na fase clássica, em que Hipólita tem medo de perder sua filha para sempre. Diana participa escondido mesmo assim, e já é de se imaginar que Diana vence para espanto de todos. Ela passa por todos os testes, inclusive o teste da arma de fogo, em que atira nela, ela tem que desviar os tiros, que também está na fase clássica, que ela tira, só que na fase clássica é diferente, que ela tira na frente da outra, uma tem uma arma, a outra também tem, elas atiram uma de frente para a outra e a Diana vence. E Jorge Pérez, a arte dele assim é fantástica, é espetacular essa fase da Mulher Maravilha. Com os Novos 52, a DC fez mais um reboot e com isso também surgiu uma nova origem para a Mulher Maravilha.
Vários personagens tiveram seu universo rebutado, alguns não. E o que teve de diferente para a Mulher Maravilha? Toda aquela história de que ela veio do barro, que ela foi uma graça cedida pelos deuses e não sei o que e tal, que era um desejo muito grande de Hipólita ter uma filha, ela fez aquele boneco do barro, que as deusas foram lá, sopraram e não sei o que, e deu vida. Isso foi tudo por água abaixo. Brazzarello cortou isso tudo e disse, olha, é um grande caso de família, na verdade ela é filha de Zeus. Muita gente gostou, eu sou bem sincero, eu prefiro a origem do Jorge Pérez porque é muito mais denso, é muito mais pesado. Esse terminou virando um caso de família que ficou legal, né? A Hipólita, ela termina inventando essa história do barro, né? Pra proteger Diana, da esposa de Zeus, a Hera, que se não me engano é a Hera, que se descobrisse iria matar Diana, ia ser um escarcéu grande. Com essa revelação, Diana termina se voltando contra a mãe e tem uma cisão ali, elas terminam discutindo. É uma história muito legal do Brazzarello, que dá essa visão totalmente diferente do nascimento de Diana. Isso era de se imaginar, né? Se você for parar para pensar que Zeus, na mitologia grega, ele era um Mr. Catra, ele comia todo mundo e tinha filho com todo mundo. Não foi diferente com a Hipólita, ele foi lá, teve um caso com ela e teve a Diana. Sabemos que os 952 não foi um momento muito legal para os leitores de quadrinhos, né? Principalmente para os fãs da DC, porque era algo diferente, não tinha aquela magia, sabe, da DC. É como se faltasse alguma coisa ali. Não digo que os 952 é de inteiro ruim, eu acho que os 952 teve muitos pontos positivos, e com isso surgiu o Rebuff, que não é um reboot, mas retoma aquele momento épico da DC, reaproveitando muitas coisas dos 952, puxando muitas coisas clássicas, está sendo uma mistureba. A gente ainda está vendo como é que vai ser essa relação Rebuff com o restante do universo, inclusive com Watchmen. E no Rebuff, a Mulher Maravilha está sendo escrita pelo grande Greg Rucka, um dos caras que eu gosto muito do trabalho dele, ele é fantástico, gosto muito do Whiteout que ele fez em Gotham. É um escritor fantástico, já recebeu altos Eisners. E a Mulher Maravilha no Rebuff, eu vou tentar não dar spoilers, eu já li o que saiu lá fora. Então aqui no Brasil só saiu o primeiro volume e o segundo volume está chegando em bancas daqui a pouco. Depois do Renascimento, do volume 1 Renascimento, que serve para introduzir a personagem nessa nova filosofia da DC, você tem em cada volume um arco diferente, certo? Então você tem 2 arcos acontecendo na Mulher Maravilha, com 2 artistas diferentes, mas com o mesmo roteirista, que é o Greg Rucka. Você tem de um lado a Mulher Maravilha ano 1, e do outro você tem o arco As Mentiras, que já saiu já no primeiro volume de Mulher Maravilha aqui no Brasil. O mix que vai sair aqui no Brasil vai pegar uma parte de um arco e outra parte de outro arco no mesmo volume. Então, agora saiu a parte 1 das Mentiras, no próximo volume teremos a parte 2 de As Mentiras e a parte 1 de ano 1. E o que é que eu posso adiantar para vocês? Origem de nascimento da Mulher Maravilha não foi abordado nada, não modificou nada, inclusive tem um recordatório no Mulher Maravilha Renascimento, inclusive falando dela ser filha de Zeus e levantando várias hipóteses de ter várias mentiras, é por isso que tem esse arco As Mentiras. Ele vai mexer muito com a relação de Ares, você vai modificar bastante a visão de Ares no arco As Mentiras e depois com As Verdades. E também a relação da Mulher Maravilha com Temícera, não vai ser mais aquela coisa que a gente conhecia antes, é diferente. Então, para você que conhece as origens clássicas, se você gosta da Mulher Maravilha, vale a pena você acompanhar esse arco para você entender como eles vão mudar essa relação da Mulher Maravilha com a cidade e com Ares. E já na Mulher Maravilha ano 1, aí você tem uma origem nova para a Mulher Maravilha em si. Porque se você for olhar as outras origens, você tem a origem dela, porque antes a Diana era só uma princesa, ela se torna Mulher Maravilha. Então, nesse ano 1, você tem uma nova forma como ela se tornou Mulher Maravilha, apesar de ser muito parecido com o clássico. Steve Trevor voltando a dar motivos para a Mulher Maravilha se tornar a Mulher Maravilha, né? Diana se tornar a Mulher Maravilha, para que tenha a seleção da campeã amazona. Então a partir de agora vai ter alguns spoilers, porque eu vou falar como é que foi um pouco essa seleção no Rebuff. Então se você está acompanhando aqui no Brasil, como está saindo nas bancas ainda, o que eu li saiu ainda nos Estados Unidos, vai demorar um tempo para chegar. Como já foi falado, Steve Trevor está presente.
E ele cai na Ilha Paraíso junto com uma tripulação, né, no avião. Eles caem do avião na Ilha Paraíso, gera aquele rebuliço que já era esperado, e ele é o único que sobrevive dessa tripulação. Diferente de outras épocas, não é dado um motivo pelo qual ele caiu lá, e é justamente isso que faz com que as Amazonas elas escolham a campeã em que ela pode acompanhar Steve Trevor ao mundo dos humanos e descobrir o porquê dele ter caído lá e o que é que levou ele a chegar a Themyscira, porque é uma cidade, né, a Ilha Paraíso, ela não deveria ser alcançada por ninguém, provavelmente só com a bênção, podemos dizer assim, dos deuses, só com a permissão dos deuses, e porque os patronos, né, os deuses deixaram ele chegar lá. E é assim que tem a seleção. É diferente do Jorge Pérez, nenhuma está encapuzada. A Hipólita deixa a Mulher Maravilha, a Diana, participar, diferente do momento clássico, diferente do Jorge Pérez. Ela deixa a Diana participar e torce para que ela não passe, dizendo o seguinte: eu não quero perder a minha filha para sempre. E isso é um detalhe que você deve observar, que vai ser retomado em As Mentiras, no arco As Mentiras e no arco As Verdades. Eu acho que o que eu falei agora já deu para entender mais ou menos com a ligação da Mulher Maravilha com Themyscira, que está um pouco diferente. E bem, ela participa, vence, a prova de tiro é diferente do momento clássico, é legal ver Steve Trevor se assustando, dizendo: vocês estão loucas, vocês vão matar elas, não sei o que. E chegamos ao momento de indicações do vídeo, esse quadro, podemos dizer assim. Estou estreando agora no canal, em que é basicamente isso, é indicar coisas para vocês, coisas que eu posso não trazer em formato de review ou em algum outro momento no canal, coisas que eu acho legal indicar para vocês. Vou trazer nesse vídeo quadrinhos que têm relação com o tema, porém em outras indicações eu posso indicar coisas que não tem nada a ver com o tema, só quadrinhos que eu possa querer mesmo indicar. Então, para começo de conversa, vou indicar aqui A Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha, do Jorge Pérez, que eu falei aqui da história do Jorge Pérez, tem todo aquele momento que eu falei da origem da Mulher Maravilha nesse volume 1, já saíram 3 volumes e serão 3 volumes. Essa história aqui também saiu na Eagle Moss, para você que coleciona Eagle Moss também vai ter a chance de ler lá também. Do Brian Azzarello, Mulher Maravilha Sangue, dos 952, aqui tem a origem dela dos 952, história muito legal, esse aqui é o primeiro volume, já saíram 2 e provavelmente já deve sair o terceiro. E também, por que não indicar Mulher Maravilhas do Renascimento, a mensalzinha que está saindo, se você gosta da personagem, se você quer acompanhar ou voltar a acompanhar a Mulher Maravilha, esse é um momento perfeito para isso. O Rebirth está sendo um momento perfeito para você retomar a leitura de quadrinhos da DC, pelo menos, ou de algum personagem específico da DC. Então, a história da Mulher Maravilha, eu já li o que saiu lá fora e eu garanto para vocês, está muito legal e vai vir várias coisas interessantes para o universo dela. Então é isso, pessoal, fica aqui minhas recomendações e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. E essa origem... E para contar... Os deuses... E fazem... E criam as... Ai, como tá difícil. Eu tenho esse roteiro na cabeça, mas não tá saindo. Por quê?